Olá, querido amigo, querida amiga, é um prazer poder estar aqui com vocês. Bem-vindos à aula da Escola Siga-me de Capacitação Ministerial. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a teologia do céu. Essa matéria tão importante e tão pouco explorada no nosso meio, tão pouco explorada pela igreja. Dificilmente a gente consegue pensar muito nas coisas celestiais da maneira como a Bíblia realmente coloca sobre os céus. Eu queria ler um texto para começar, que se encontra em Colossenses, no capítulo 3, no verso 1 e 2, que diz assim: Portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não as que estão aqui na terra. Então esse é um conselho do apóstolo Paulo a nós, que nós devemos pensar, nós devemos elevar a nossa mente às coisas que são lá do alto, às coisas do céu, não nas coisas aqui na terra. E nós perdemos muito tempo pensando nas coisas aqui na terra. Nós perdemos muito tempo gastando força em mudar as coisas que são aqui da terra, enquanto a Bíblia nos orienta a nós pensarmos nas coisas que são do céu. E como nós vamos pensar nas coisas que são do céu, se nós não temos uma ideia adequada e bíblica sobre esse lugar, o céu? Existe no nosso meio uma ideia muito distorcida a respeito desse lugar. A gente tem uma mente extremamente dualista, tomada pela influência grega, que é a influência que rege os nossos pensamentos, a nossa mentalidade. Existia um cara chamado Platão. Platão é um grande filósofo e ele traz uma ideia de dois mundos: o mundo material e o mundo das ideias. O mundo material é justamente o cosmos, esse mundo físico aqui, que tem matéria, onde nós podemos tocar nas coisas. E o mundo das ideias é um mundo onde as coisas não têm matéria, porém elas são reais. E é esse mundo das ideias que trouxe materialidade às coisas, que fez as coisas no mundo material existirem. E Platão discipulou Aristóteles. E Aristóteles tomou esse pensamento e passou para frente, discipulando também Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, um imperador grego que conquistou quase todo o território conhecido na sua época. E uma coisa interessante que Alexandre fazia é que o território onde ele conquistava, ele helenizava, ele trazia a cultura grega para aquele território. A maioria dos impérios, antes do Império Grego, nós temos o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, eles não estabeleciam as suas culturas nos lugares onde eles colonizavam. E Alexandre o Grande, ele faz isso. Os lugares onde ele conseguiu conquistar, ele foi mudando esses lugares a partir da cultura, da implementação de uma cultura grega. E essa cultura grega, ela traz muito essa questão do mundo das ideias e do mundo material. Pensar esses dois mundos de maneira extremamente diferente. E o que acontece? Alexandre o Grande, ele criou a sua cidade, chamada Alexandria, e foi na cidade de Alexandria que nasceu Orígenes, um teólogo e filósofo, e Orígenes começa a trazer a ideia de que o céu seria justamente o que Platão falou a respeito do mundo das ideias. Esse mundo onde não se pode tocar nas coisas, onde tudo é muito como se fosse fumaça,
que você não consegue ter materialidade e usou a terra como se fosse justamente o mundo material, né? Onde as coisas são tocáveis. E essa talvez não seja uma ideia que a Bíblia nos traz a respeito do céu. Essa ideia é muito vinda justamente dessa cultura grega. E aí, Orígenes, ele influenciou ardentemente o São Tomás de Aquino e também Santo Agostinho. E Santo Agostinho é um dos pais da igreja, um dos últimos dos pais da igreja. Ele tem uma influência incrível na teologia que foi desenvolvida a partir dele. E Santo Agostinho, ele traz para frente essa ideia de Orígenes, de que o céu ele é o mundo das ideias, onde as coisas não são tocáveis, onde as coisas não são materiais, e que a terra é justamente esse mundo material. Então, a essência que existe entre os dois mundos são completamente diferentes. Porém, o céu, pelo fato de ser espiritual, não significa que exista matéria. Paulo, por exemplo, quando ele fala a respeito dos nossos corpos glorificados, em 1 Coríntios capítulo 15, ele fala que semeia-se um corpo natural, ressuscita-se um corpo espiritual. Então, o ao contrário de natural é espiritual. E a gente geralmente pensa que o ao contrário de espiritual é físico. Então, o que não é físico é algo mais espiritual. Então, a gente não consegue visualizar matéria nas coisas espirituais. Só que, pelo fato de ser espiritual, pelo fato de o céu ser um lugar espiritual, não significa que não contém matéria no mundo espiritual. E é isso que nós vamos analisar, o que a Bíblia vai falar realmente a respeito do céu. A gente tem algumas ideias um pouco equivocadas a respeito desse lugar. E uma dessas ideias é que o céu é uma realidade remota, inacessível, né? Então, nós não temos como, hoje, agora, conseguir influenciar esse lugar, conseguir tocar esse lugar. E é um pensamento bastante absurdo, porque nós vemos, por exemplo, os 24 anciãos que são ao redor do trono de Deus. Em Apocalipse fala muito sobre esses seres. E esses 24 anciãos, ele tem taças nas suas mãos, cheias de incenso. E esses incensos são as orações dos santos. Então, os 24 anciãos estão servindo ao redor do trono de Deus 24 horas por dia, servindo a Deus com as nossas orações. Logo, aquilo que nós fazemos nesse mundo material em que nós nos encontramos, aquilo que nós fazemos aqui na terra, tem total influência no que está acontecendo no céu, nesse exato momento. Então, o céu não é uma realidade remota, nem uma realidade inacessível. É uma realidade onde nós influenciamos, porque o que está sendo oferecido diante de Deus nesse exato momento são as orações dos santos. Aquilo que você ora, aquilo que você fala quando seus joelhos estão dobrados, aquilo que você fala quando você está em comunhão com seus irmãos, nas orações coletivas, isso está causando algo diante do trono de Deus. E é isso que está sendo oferecido a Deus nesse exato momento. Logo, o céu não é uma realidade remota, não é uma realidade distante, é uma realidade muito próxima, extremamente presente na nossa vida. Uma outra ideia que nós temos é que o céu é um ambiente etéreo. Justamente, é um ambiente onde os seres são meio esfumaçados, né? Onde os seres não conseguem ser tocados, apalpados, e nós vemos que também essa não é uma realidade bíblica. Afinal, nós vemos em Gênesis, no capítulo 6, esses seres celestiais, eles tendo relações com mulheres. Nós vemos também em Gênesis esses seres angelicais, espirituais,
eles comendo, bebendo, almoçando com Abraão e fazendo tantas outras coisas, porque justamente, embora eles sejam espirituais, existe matéria nos seres espirituais. Então também essa não é uma realidade bíblica, esse não é um pensamento bíblico a respeito desse lugar, a respeito do céu. Então, vamos estudar um pouquinho sobre esse lugar e sobre o que a Bíblia fala a respeito dele. Primeiro ponto, o céu, ele foi criado. Então, nós vemos lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 1, um texto clássico: no princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face do abismo. Então, os céus é uma realidade que foi criada. Deus não habita no céu desde sempre. O céu passou a existir depois que Deus criou os céus. Deus não habita antes de criar a terra, ele não habitava no céu, ele não habitava nesse lugar. Ele simplesmente é, e não existia lugar no universo. E Deus começa a criar a terra, e ele também cria os céus. No princípio, nesse momento, ele cria os céus e a terra. Então, esses dois lugares, eles são criados aí de maneira paralela, segundo esse relato de Gênesis capítulo 1, verso 1. Então, os céus foram criados. Em segundo lugar, o céu ele está localizado em um lugar específico. Ou seja, nós vemos em João 6, no verso 33, e também em outros versículos das Escrituras, onde está disponível aí na sua apostila, mas nós vamos ler aqui João 6, 33, e ele diz assim: porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. O próprio Jesus vai falar: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ou seja, o céu é um lugar físico que está situado acima. Ele não é uma realidade simplesmente numa outra dimensão. Ele está localizado em um determinado ponto das coisas que Deus criou e ele está acima de nós. Ele está acima da terra. Esse é um ponto que precisa estar muito claro na nossa mente. E eu queria ver aqui agora sobre a estrutura organizacional do céu. Como que os céus estão organizados? Como que, quando Deus criou os céus e a terra, como que ele organizou isso? Gênesis capítulo 1, do verso 1 a 8, vai dizer: no princípio, criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. Chamou Deus a luz de dia e as trevas de noite. Houve tarde de manhã no primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez Deus, pois, o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas acima do firmamento. E assim fez. E chamou Deus ao firmamento de céu. E houve tarde e manhã no segundo dia. Então, o que nós vemos aqui é que no princípio, quando Deus criou os céus e a terra, nós vemos que não existia separação entre céus e terra. Era algo que estava ali muito junto. E ambos eram compostos por águas. E aí, o que é que Deus faz aqui no verso 7? Ele faz separação entre as águas de cima e as águas de baixo. Ele estabelece um firmamento que separa as águas de baixo, que são as águas da terra, e as águas de cima, que são as águas do céu. E a esse firmamento em que ele fez essa separação, ele coloca o nome de céu. Então, o céu, ele é composto também, tal como a terra, por água. 2 Pedro, capítulo 3, versos 5 e 6, vai dizer que a terra foi criada
por meio da água e está posicionada no meio da água, tal como o céu. O céu também foi criado pela água e ele está posicionado em águas. E não apenas isso, existem águas que estão acima dos céus. Os céus eles foram criados com água e existem águas que são acima dos céus também. Nós vemos em Salmo 148, do verso 1 ao verso 4, dizendo assim: Aleluia! Louvai o Senhor dos altos céus, louvai-os nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes, louvai o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai o céu dos céus, louvai as águas que estão acima do firmamento. Lembra que em Gênesis, ao firmamento, ele deu o nome de céu. E agora, o texto de Salmo vai dizer que as águas que estão acima do céu precisam também louvar ao Senhor. Então, imagine essa cena. No céu existe o trono de Deus, um trono onde o Senhor está assentado. E à sua destra, Jesus, o Cordeiro de Deus, está assentado também nesse trono. E agora, ao redor desse trono, há 24 anciões, há 4 seres viventes, miríades e miríades de anjos, querubins, serafins e todas as espécies celestiais. E acima do trono de Deus existem águas. Existem águas. Essa é a ideia em que a Bíblia nos fala a respeito desse lugar. E a Bíblia também vai separar o céu em três pontos. Primeiro céu, segundo céu e terceiro céu. E é isso que nós vamos ver na próxima aula. Então, não perca!